Olá, eu quero chamar a sua atenção hoje para o seguinte tema: família e igreja, um projeto que cresce junto. Vivemos em um tempo marcado por muitas conexões, mas poucos relacionamentos profundos. As pessoas conversam mais, no entanto, parece que convivem menos. As casas, muitas vezes, estão cheias, cada vez mais conectadas à internet, mas muitas vezes desconectadas emocionalmente e espiritualmente. E isso também pode afetar a nossa caminhada cristã. Corremos o risco de transformar a fé apenas em rotina, participando de programações, assistindo aos cultos, cumprindo as nossas agendas, mas sem desenvolver vínculos verdadeiros com Deus e com o seu povo. Talvez uma das grandes necessidades do nosso tempo seja reaprender algo simples, mas profundamente bíblico. Ninguém cresce sozinho. Ao olharmos para as Escrituras, percebemos que Deus nunca planejou famílias vivendo isoladas, e muito menos cristãos desconectados da comunhão. Comunhão vertical com Ele, comunhão horizontal com o corpo de Cristo. Família e igreja fazem parte do mesmo projeto espiritual de Deus. E no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 até o 22, nos diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o texto de Paulo aqui aos Efésios nos mostra que em Cristo nós fomos chamados para pertencer, fomos chamados para crescer e fomos chamados para edificar juntos. E o primeiro aspecto que chama atenção nesse texto é que Deus nos chamou para pertencer. Observe o versículo 19. Ele diz: já não sois estrangeiros. Paulo afirma que não somos estrangeiros e nem peregrinos. No contexto, estrangeiro é alguém que não tem pertencimento, que não tem vínculo, que não tem um local definitivo para se estabelecer, porque ele é peregrino, ele é estrangeiro. Mas o Evangelho muda isso. Em Cristo, deixamos de ser apenas indivíduos isolados e passamos a fazer parte da família de Deus. Ou seja, o cristianismo bíblico, ele precisa ser vivido em comunhão. E talvez todos nós precisemos refletir sobre isso em algum momento da nossa caminhada. Porque é possível estar perto, mas ainda assim caminhar sozinho. É possível participar, mas sem desenvolver relacionamentos espirituais profundos, sem criar vínculos de comunhão. É possível frequentar ambientes sem verdadeiramente pertencer a eles. A correria da vida,
As preocupações e até mesmo algumas experiências difíceis podem nos levar pouco a pouco a um isolamento espiritual. E sem perceber, a comunhão vai se tornando algo superficial. O exemplo clássico que conhecemos de uma brasa fora da fogueira, ela continua quente até por um pouco de tempo, mas aos poucos ela vai perdendo calor, perdendo brilho, até apagar de vez. Assim também acontece conosco quando nos afastamos da comunhão viva do povo de Deus. Queridos, a igreja não é apenas um lugar onde assistimos cultos. Ela é a nossa família espiritual, o ambiente de cuidado, um lugar de crescimento, um espaço de encorajamento. E famílias saudáveis, espiritualmente, crescem quando aprendem a caminhar junto da igreja. E assim nós chegamos ao segundo aspecto que nos chama a atenção. É que Deus nos chamou para crescer juntos. Observe comigo os versos 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Paulo usa agora uma linguagem de construção. Ele fala de fundamento, edifício, crescimento e estrutura. Tudo aqui aponta para um desenvolvimento contínuo. E a vida cristã não foi planejada para permanecer parada, para ficar estagnada. Não. Família e igreja devem amadurecer juntas. Mas o crescimento saudável exige tempo, presença, investimento, relacionamento e compromisso. Nenhuma família se fortalece apenas convivendo esporadicamente, ocasionalmente. Nenhuma igreja, da mesma forma, amadurece apenas através de encontros rápidos, superficiais e esporádicos. Talvez todos nós precisemos avaliar com sinceridade como temos cuidado da nossa vida espiritual dentro do nosso lar. Às vezes, a rotina se torna tão intensa que sobra pouco tempo para a oração, pouco tempo para a conversa espiritual dentro de casa. Sobra pouca leitura da palavra em família, pouca comunhão intencional. E aos poucos a fé vai deixando de ocupar o centro da rotina familiar. Família e igreja não crescem apenas por proximidade física. Elas crescem através de relacionamento, de comunhão e de discipulado. Uma planta dificilmente seca de um dia para o outro. Normalmente isso acontece lentamente, quando ela deixa de receber água com regularidade. Assim também a nossa vida espiritual precisa ser constantemente alimentada pela palavra de Deus, pela comunhão e pela presença de Deus. Famílias espiritualmente fortes não surgem por acaso. Pelo contrário, elas são construídas diuturnamente. A cada dia, um tijolo, uma parte da construção desse edifício que Paulo sugere aqui nos versículos 20 e 21. Em terceiro lugar, um outro aspecto que nos chama a atenção é que Deus nos chamou
para edificar as próximas gerações. Observe comigo o verso 22, quando ele diz: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo termina mostrando que Deus continua edificando o seu povo. Ele diz: estáis sendo edificados. Isso é um processo. A obra ainda está acontecendo. E isso inclui as próximas gerações. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Talvez uma das maiores responsabilidades da família cristã seja transmitir a fé. Porque os filhos observam como lidamos com os problemas. Eles observam como tratamos uns aos outros, como falamos da igreja, como priorizamos Deus na vida dentro do lar, como vivemos a nossa fé dentro de casa. E muitas vezes aprendem mais através do nosso exemplo do que pelas nossas palavras. As próximas gerações serão profundamente marcadas não apenas pelo que ensinamos, mas pela forma como vivemos. Que lembranças espirituais estamos construindo dentro da nossa casa? Quando nossos filhos olham para o nosso lar, eles conseguem perceber graça? Eles percebem momentos de oração, de comunhão? Eles percebem o serviço que prestamos no reino de Deus? O amor que temos por Cristo? O amor pela igreja uns pelos outros? Amados, uma construção permanece firme ao longo dos anos quando os seus fundamentos são fortes o suficiente para continuar sustentando toda a sua estrutura. E assim também acontece com a família. Quando Cristo permanece no centro, a fé cria raízes profundas. E eu quero concluir dizendo que talvez a pergunta que cabe aqui, nos dias de hoje, não seja apenas: minha família frequenta a igreja? Não, talvez a pergunta que cabe seja: minha família está crescendo espiritualmente junto com a igreja? Porque existe uma grande diferença entre apenas participar das programações e viver verdadeiramente como família da fé. Família e igreja fazem parte do mesmo projeto de Deus. Uma fortalece a outra, uma encoraja a outra, e ambas precisam estar edificadas em Cristo. E quando falamos em estar edificado em Cristo, nós entendemos que Cristo não morreu apenas para salvar indivíduos isolados. Não. Ele morreu também para formar um povo, um corpo, uma família espiritual. E se olharmos para João 17, nós vamos ver isso na oração sacerdotal de Cristo. Na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus e também nos aproximou uns dos outros. Por isso a igreja é chamada de família de Deus. Talvez hoje o Senhor esteja nos convidando a fortalecer novamente a vida espiritual dentro do nosso lar, a valorizar mais a comunhão da igreja, a caminhar mais próximos uns dos outros, a investir mais tempo naquilo que realmente possui um valor eterno. E eu volto a dizer, quando família e igreja caminham juntas, a fé cria raízes profundas. E isso nos remete ao outro texto de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses,
capítulo 2, versos 6 e 7, que diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Nele radicados, enraizados, edificados, confirmados na fé, da mesma maneira como fomos instruídos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Deus, faça de nós uma família, que sejamos um. Deus, faça de nós tua família, que sejamos um em ti. Como tu és o amor, que eu seja o amor.